Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafael Barros e estarei com vocês agora trabalhando um pouco do conteúdo de fotografia na pesquisa qualitativa, técnica e objeto. A produção do conhecimento científico na contemporaneidade possui uma marca notória de pluralidade quanto às técnicas, dado o avanço tecnológico que permite ampla variação nos meios com que o homem descobre, interage e compreende os objetos do saber. Muitos escritores têm voltado suas pesquisas para o visual como centro de produção da cultura da vida social nas sociedades ocidentais contemporâneas, com destaque para as ciências da antropologia e da sociologia. Assim sendo, vem sendo desenvolvida uma sociologia virtual ou visual, centrada em recursos como a fotografia e o filme, que trata de técnicas visuais correspondentes a práticas de pesquisa científica em vários modos, incluindo a pintura, fotografia, o vídeo, o filme e até páginas de internet. Oficialmente registrada como uma invenção de Daguerre em 1839, a fotografia representa o advento do primeiro meio de produção automática de imagem, que assume gradativamente o papel de instrumento de mediação, registro e arquivamento. A fotografia é um recorte do real. Primeiramente, um corte do fluxo de tempo real, um congelamento de um instante separado de sucessão dos acontecimentos. Em segundo lugar, ela é um fragmento escolhido pelo fotógrafo, pela seleção do tema, dos sujeitos, do entorno, do enquadramento, do sentido, da luminosidade, da forma, dentre outros. Em terceiro lugar, transforma o tridimensional em bidimensional, reduz a gama das cores e simula a profundidade do campo de visão. A fotografia guarda um elo físico com seu referente. Ela seria uma marca deixada pelo fluxo fotônico emitido ou refletido por um corpo físico, pessoa ou objeto, sobre uma superfície sensível, um filme, um papel, etc. Por outro lado, as imagens elas são ambíguas e passíveis de múltiplas interpretações. Por isso, é necessário um aprendizado desse código e uma cuidadosa discussão teórico-metodológica. Atende-se à ligação das imagens com a pesquisa e com as incursões científicas, infere-se que, ora, a fotografia se apresenta como fonte de dados em si mesma e ora como objeto de pesquisa, mas que também pode ser instrumento e resultado, ou ainda, como defende Warren, uma combinação dessas categorias. A ideia do ver para crer é provavelmente uma importante razão a explicar como a fotografia tem sido tradicionalmente utilizada para documentar eventos e processos nas ciências sociais. Quais são as vantagens do uso da fotografia? As fotografias elas têm alta qualidade icônica, o que pode auxiliar a ativar as lembranças das pessoas ou estimulá-las a elaborarem enunciados sobre situações e processos complexos. Elas também são gravações detalhadas de fatos, além de que proporcionam uma apresentação mais abrangente e holística de estilos e condições de vida. E, em geral, elas sobrevivem após o desaparecimento físico do referente que as originou. São os elos documentais e afetivos que perpetuam a memória. E, por fim, elas podem produzir dados que ampliam nossa compreensão sobre processos sociológicos, uma vez que gravam detalhes que podem interagir com espectadores e refletirem sobre realidades culturais mais amplas. Stanford afirma que, no início do século XVIII, a construção do pensamento científico sobre o mundo se tornou cada vez mais baseada em imagens do que em textos escritos, especialmente em virtude de constatar que, nas sociedades ocidentais,
O avanço da tecnologia tem promovido a aproximação entre o ver e o conhecer, ou um saber multissensorial. Então, desta feita, a fotografia pressupõe a existência de duas mensagens. Uma sem código, que ela é analogia à fotografia, e outra com o código, que é a arte, o tratamento, a escrita, a retórica. Ela possui dois elementos estruturais, o estúdio e o ponto. O primeiro corresponde ao campo codificado intencionalmente pelo fotógrafo, ou a foto do fotógrafo, né? O interesse geral despertado pela foto, o afeto médio. Por sua vez, o ponto é o detalhe que chama a atenção daquele que olha a foto. É um objeto parcial de desejo, não intencional e não codificado. O uso da fotografia nas ciências sociais encontrou perfil ou um fértil espaço diante da crise de paradigmas a partir da década de 80, em que as metodologias e as técnicas dominantes no campo científico das ciências sociais, elas foram redimensionadas com a constatação de seus limites interpretativos. Um dos aspectos dessa crise foi o reconhecimento do hiato entre as ciências sociais e a discussão entre as formas de compreensão e representação da visualidade contemporânea e dos avanços das novas tecnologias da comunicação e comunicação na produção de suporte imaginéticos. Fundam-se novas bases teórico-epistemológicas nas ciências sociais mediante a incorporação desses novos temas, né? Objetos e estratégia nesse campo científico. E essa importância atribuída a ler, produzir e interpretar criticamente na linguagem visual, ela permitiu transformar a perspectiva imagética em mais do que simples realidade objetiva, porém, um instrumento do cientista social para compreender os significados engendrados pelas imagens, suas formas de produção e mediação de sentido. Interface contribuiu para questionar a postura neutra do observador participante, trazendo para as ciências sociais a relevância de pensar o resultado da interação entre pesquisadores, pesquisados, contexto e o produto. Estabelece também, para análise das imagens fotográficas, 5 categorias especiais que abrangem tanto o plano de conteúdo quanto o da expressão, ou servindo como método de interpretação, a saber, o campo fotográfico, que seria o recorte espacial processado pela fotografia, como tamanho, formato, enquadramento, nitidez. 2. O espaço geográfico, que é o espaço físico representado na fotografia, que seria o local retratado, o ano, os atributos da paisagem. 3. Espaço do objeto, que compreende os objetos fotografados. 4. Espaço de figuração, que compreende as pessoas retratadas, a natureza deste espaço, a hierarquia das figuras e outros atributos. E 5, espaços de vivência, que é o tema da foto. Então, o local da produção é relevante, pois toda representação visual é produzida de um modo específico e não de outro, dada a existência de um contexto de variedade de meios. Logo, a circunstância de sua produção contribui indubitavelmente em direção ao efeito que ela possui. E do ponto de vista da execução da técnica da fotografia, distingue 4 tipos de relações entre o pesquisador e os pesquisados. Primeiro, o pesquisador ele pode mostrar fotos, né, para pessoas em estudo, questionando-os quanto ao material. Tipo 2, o operador, aquele que tira a fotografia, ele pode utilizar o indivíduo pesquisado como um modelo. Tipo 3, os pesquisadores, como espectadores, eles podem pedir que o sujeito mostre fotografias sobre um determinado tópico ou período. 4. O pesquisador, como espectador, ele pode observar os sujeitos como operadores, enquanto tiram a fotografia e conduzem uma análise sobre o material escolhido para ser fotografado. Quais são os entraves desse tipo de pesquisa? Um dos problemas é a influência do meio, ou seja, o posicionamento intencional dos sujeitos a serem fotografados, a chamada pose, que geralmente acarreta na perda da expressividade do momento.
Outro problema é a possibilidade de fotografia dela ser influenciada ou manipulada na elaboração, na apresentação, como a montagem, retoques, né? Lá naqueles aplicativos ou programas que nós conhecemos, como o Photoshop, por exemplo. Nesse particular, destaca-se a questão do enquadramento, né? O que está na fotografia, o que está sendo fotografado, focalizado, o que é deixado de fora. E o estilo estético pessoal dos fotógrafos, né? Que é o controle sobre a imagem final. E a escolha da lente, da revelação e do papel, né? Das lentes, da câmera, do momento, das relações dos sujeitos. Todos esses aspectos sob o controle direto do fotógrafo. Então, consequentemente, pode-se restringir a realização e confiabilidade da fotografia como dado das ciências sociais. Restrições no uso da mesma. A gente pode apontar aqui, não é, alguns aspectos, como por exemplo, as três principais propriedades da fotografia são o detalhe, a força comunicativa e a iconografia. Contudo, essas marcas elas também se controvertem no ambiente organizacional. Né? A acessibilidade comercial e a privacidade do cliente podem limitar o que os pesquisadores estão permitidos a fotografar. Além disso, existem as discussões sobre os direitos autorais. Aí, então, a gente estabelece, né, nesse tipo de pesquisa o que chamamos de metodologia crítica de compreensão do visual da fotografia, que envolve levar a imagem a sério, especialmente pela sua historicidade, contextualização e, ao mesmo tempo, autonomia de efeitos em relação ao objeto referente. Também pensar sobre as condições sociais e os efeitos dos objetos visuais, além de considerar a forma pela qual o pesquisador está analisando a imagem, que compreende que nenhum olhar sobre a fotografia é inocente. Dessa forma, é necessário refletir sobre o viés crítico do próprio pesquisador. So